Queria que você pegasse a Bíblia, por favor, aí. Enquanto você segura a palavra de Deus na mão, eu vou falar uma frase aqui que já falei quando estive aqui há uns meses, não é? A Bíblia é a mente de Deus, traduzida em linguagem humana, para que você e eu possamos entender o mínimo necessário do plano da redenção. Aceitar Jesus como Salvador e Senhor e termos a vida eterna, amém? Não dá para entender toda a Bíblia, porque a mente de Deus é infinita, mas a gente entende o necessário para a salvação. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para Deus, para nós. As encobertas são para Deus. As reveladas para nós, as encobertas para Deus. Eu falei com vocês na sexta-feira da outra semana sobre o amor. Lembram disso? O amor frio. E por que o amor esfriou? Porque a iniquidade se multiplicou rapidamente. No sábado eu falei cada dia mais perto da volta de Jesus, lembra? E ontem à noite eu falei sobre uma questão de fé. A salvação não depende de nós, ela depende de Deus. A nossa parte, a nossa metade, olha só, metade é apenas aceitar o plano de Deus. Quem fez o sacrifício foi Deus. Quem nos criou foi Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos salva é Deus. Quem nos dá, quando Jesus voltar, a imortalidade é Deus. Toda a glória de Deus. Escutei Ismael falando aqui do meu currículo, né? Vou falar para vocês o seguinte: o que é que eu acho do meu currículo? Eu sou apenas metade de um grão de areia, nada mais. Metade de um grão de areia. Pastor, você já fez muita coisa. Fiz, mas é a metade de um grão de areia, nada mais do que isso. Porque a glória não é do homem, não é do ser humano, não é da mulher. A glória é de Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Eu quero falar de Jesus. Começo perguntando: quem é Jesus para você? Se você ler os livros de filosofia, por exemplo, eles vão dar um monte de definições sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus. São interessantes, mas o mais interessante de tudo, o que é que Jesus é para você? E olha, ele pode ser tudo, mas se ele não for o seu Salvador e o Senhor da sua vida, não é nada. Ele tem que ser o seu Senhor, porque é o Senhor quem diz o que é para ser feito. E ele tem que ser o seu Salvador, porque sem ele, sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecados. Se você não tem em Jesus um Senhor e um Salvador, você está perdido. E você não me queira mal por ser assim, tão positivo, não é? Tão real. Porque a salvação é para quem tem Jesus como Salvador e Senhor. O mundo cristão, às vezes eu tenho que falar entre aspas, cristão, mas o mundo cristão quer um Salvador, mas não quer um Senhor. O mundo cristão quer alguém que carregue os fardos, mas não quer alguém que diz: se me amais, quem lembra? Guardareis os meus mandamentos. É o Senhor quem está dizendo. Diz: não, mas o Senhor aboliu os mandamentos. Onde é que está escrito? Na Bíblia, porque está escrito num monte de livro, mas não na Bíblia. Onde é que está escrito na Bíblia que o Senhor mudou os mandamentos? Não está. Então, todo esse monte de gente
que diz que tem um Salvador, mas não tem um Senhor, todo esse monte de gente não está caminhando no caminho certo. Nós precisamos ter as coisas claras na nossa mente. Quem tem que dizer como deve ser a minha vida é o Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor. Alguns que estão tentando fazer umas adaptações, eles pegam a Bíblia e eles fazem o seguinte: a minha vida é desse jeito, então a Bíblia tem que dizer que tem que ser do jeito da minha vida. Mas a Bíblia não é para isso. A Bíblia dizer como é que a minha vida tem que ser. A Bíblia é o livro de Deus para nos ensinar o caminho. E nós não podemos ficar pegando os atalhos, dá confusão. Tem que seguir o caminho, um Senhor e um Salvador. Quando está em Mateus 16, quando Jesus perguntou aos discípulos: o que é que as pessoas dizem a respeito de mim? Os discípulos começaram a falar: olha, eles dizem que você é um profeta, que você é Jeremias, que você é Elias, um outro profeta qualquer. Ele falou: bom, o que os outros dizem não é tão importante, eu quero saber o que é que vocês pensam. Você percebeu, Vasti, que eu estou traduzindo na minha linguagem, a linguagem estinética? Porque Jesus não falou, não é importante saber dos outros, mas estou criando aqui para você entender, a conversa é assim. O que eles dizem? Bom, eles dizem muitas coisas, mas e vocês, o que é que dizem? E aí Pedro falou assim: eu sei, nós sabemos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Hebreus 13, 8, agora. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo, acharam aí? Digam amém. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem é Jesus? É o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele falou algumas frases que têm que fazer parte da nossa vida. Por exemplo, ele falou assim: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Como é que tem que ser o amor? É da mesma intensidade que Jesus nos amou, não é diferente. E não é fácil amar as pessoas suas hoje, sabe por quê? As pessoas estão possuídas pelo ódio. Elas falam tudo o que querem, ficam escondidas atrás de um aparelhinho. É uma loucura absoluta. Mas o que é que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros do mesmo jeito que eu vos amei. Jesus também falou: pedi e dar-se-vos-á. Nós às vezes não acreditamos naquilo que Jesus falou, sabe? Desculpem falar assim. Você que nos acompanha pode pensar que eu também não acredito, mas quando eu digo nós, eu estou querendo ser cordial para me envolver, mas eu creio no que Jesus falou. Tanto creio que de vez em quando eu pego Jesus na palavra. Pedi e dar-se-á. E se for da vontade e do agrado do Pai, Ele dá. Ele só não dá quando eu peço errado. Eu vou contar uma pequena história para você. Eu fiz um final de semana numa igreja nos Estados Unidos. E lá eles têm um hábito de, depois do culto, eles saem com a gente, assim, as famílias, os brasileiros, eles querem ficar com a gente e levam a gente para tomar um lanche, comer num restaurante e tal. E aí o meu filho estava comigo, que ele foi para fazer a parte de louvor e as músicas de apelo. E depois do culto, na quinta-feira, ou quarta-feira, acho que quinta-feira,
Nós fomos ao jantar com uma família, um restaurante muito legal, chique, assim, coisa gostosa e tal. Naquela noite, alguma coisa me deu assim, de eu fazer uma outra loucura, não é? E eu perguntei na hora de orar pelos alimentos, se aquelas pessoas tinham algum pedido de oração. Você já fez algum pedido de oração assim na hora de comer no restaurante? Ou faz aquela oração curtinha assim para não envergonhar ninguém? É a curtinha? Mas eu também nunca tinha feito isso, de perguntar para as pessoas, vocês têm um pedido? Aí uma menina assim, de uns 8 ou 10 anos talvez, chamada Luna, ela falou assim: pastor, eu peço que o senhor ore pelo Dom. Aí eu pensei que fosse uma pessoa. Falei: mas quem é Dom? Ela falou: é meu cachorrinho. E o que tem o seu cachorrinho? Ele está com as patinhas da frente quebradas, ele não consegue andar. Aí eu fiquei pensando assim, não é fácil, né? Num momento assim, de uma hora para outra, sarar as patinhas quebradas de um cãozinho, né? E eu orei, nós comemos e tudo, e foi gostoso e tal, fomos embora. No outro dia, quando eu cheguei na igreja, essa menina, a Luna, junto com a sua mãe, ela trazia uma sacolinha de uma loja. Sabe aquelas sacolinhas que tem presente dentro? E dentro tinha uma gravata. Aí a Patrícia, a mãe dela, falou assim: pastor, a Luna me fez comprar uma gravata para o senhor. Eu disse: por quê? Porque o senhor orou pelo cachorrinho dela, e ontem, depois do jantar, quando nós chegamos em casa, ele veio nos receber com alegria, correndo. Ele não estava com as patinhas quebradas. E eu fiquei pensando assim, com a minha pouca fé, a falta de fé, né, Jô? Que às vezes falta, né? Será que ele estava com a patinha quebrada, ou ele só estava se protegendo de alguma dor muscular, não é? Mas não importa se estava ou não. Na cabeça daquela menina de 10 anos, o que é que Jesus fez? Curou. E eu viria hoje com a gravata. Pode ver que ela tem uns cachorrinhos, ó. Ela é linda. E eu não vim com esta aqui, porque queria prestar uma homenagem às mulheres da minha igreja, em razão do Outubro Rosa. Deus abençoe vocês, mulheres. Você mulher, vocês são a nossa melhor parte. E eu falo para minha esposa que ela é a minha melhor metade. E eu estou achando que ela está assistindo lá do Canadá, viu? Lá, viu? Pedi e dar-se-vos-á. Pastor Estina, você já se encontrou em situação difícil? Já. Eu sei que tem gente aqui que está enfrentando situação difícil, porque me contou. E não é fácil quando a gente enfrenta uma situação, não é, meu associado? Parece que uma nuvem escura pousa sobre a cabeça assim, a gente não consegue enxergar nada, nem pensar, não é? Me lembro quando eu era estudante de teologia, e eu deixei um trabalho importante numa empresa de mais de 3.000 funcionários, 3.500 funcionários. Eu ganhava mais ou menos uns 5 vezes o que o pastor ganhava, viu, pastor William? Ganhava 5 salários de pastor. Larguei tudo, fui fazer teologia. Mas o dinheiro acaba, você sabe que, doutor, dinheiro não aguenta desaforo, não é? Não aguenta não, viu? Vocês cuidem, porque o dinheiro ele vai e não volta não. Então não gasta em bobagem, gasta naquilo que é bom. Se vai comprar uma coisa, compra uma coisa que presta, que dura, coisa boa. Se puder comprar um carro bem bom, compra. Não compra coisa velha, que só dá trabalho. Velho só dá trabalho, vocês estão vendo aqui, né? Bom, chegou no 3º ano, a nossa filha Ana Bárbara nasceu. E eu trabalhava no colégio. Sabe quanto que eu ganhava? Eu ganhava 60% de 60 pontos da escala.
eu ganhava 36% do que um pastor ganhava, mas sem ajuda para aluguel, sem ajuda para combustível, só do salário, que seria hoje assim vou dizer assim, menos de 2.000, entre 1.500 e 2.000 mais ou menos, seria hoje, para pagar a escola, para alimentar 2 bebês, a esposa e etc. Eu tinha um cheque especial da Caixa Econômica, era um cheque azul. Não sei se ainda existe esse cheque azul, porque a gente não usa mais cheque, né? Agora é Pix. Meu cheque estava estourado, não tinha dinheiro para fazer feira. Aí a minha empresa onde eu tinha trabalhado, grandona, ô Neumoel, volta aqui que nós precisamos de você aqui. Nós vamos dobrar o salário que você ganhava. Vem aqui. Aí o diabo fala assim: vai embora, bobo. Está aqui passando necessidade, vai ganhar bastante dinheiro lá, ajuda a igreja de outro jeito, que pode ser assim também, não é? Não tem pecado nenhum você ajudar a igreja, e se você é fera em alguma coisa, que Deus abençoe, porque não precisa ser pastor todo mundo, que Deus abençoe para você ganhar muito, para ajudar o evangelho, porque o evangelho também precisa assim. Mas Deus tinha me escolhido para ser um pastor. Uma segunda-feira, quando estava assim, mais pensando em sofrer do que desistir, mas também pensando em desistir. Você entende essa linguagem? Você tem que tomar uma decisão entre continuar sofrendo ou desistir. É quase vida de pescador. Na segunda-feira cedo eu fui abrir a minha caixinha de correspondência. Tinha um envelope, ofício, é aquele dessa largurinha assim, comprido, né? Hoje a nota maior que nós temos aqui no Brasil é a de 200, que eu tenho uma dificuldade tremenda de ver essa nota, não acho? Vocês estão acostumados a ver essa nota aí? Eu não vejo. Bom, eu não vejo nem aquela outra, aquela verdinha que é de 100. Mas seria hoje assim, um envelope ofício, com mais ou menos umas 25 notas de 200 mais ou menos. Aí não tinha nome, não tinha nada. E eu falei assim: isso aqui não é meu. Aí eu fui falar com o pastor Joel Sarli, que era o diretor do curso. Falei: pastor Joel, achei esse envelope aqui na minha caixa postal, não tem meu nome e tem bastante dinheiro aqui. Será que é meu? Ele sabia da história. Ele falou: é seu. Está na sua caixa? Tá, é seu. Aí fizemos um plano de usar aquele dinheiro para fazer feira. Nós fizemos feira até o fim do curso com aquele dinheiro lá. Depois de uns 10 anos de formado, mais ou menos, eu estava pregando numa cidade chamada Conchal. Fica ali na região de Campinas, ali por perto de Mojimirim, aqueles lugares ali. Num congresso. E entre as muitas histórias que eu contei essa história. Minha mãe era viva e ela estava lá. E quando terminou o sermão, nós fomos à casa de uma família, acho que era a família Leitão, para almoçar. Minha mãe estava junto, e antes de almoçar ela falou: filho, até hoje você não sabe quem mandou aquele dinheiro? Eu disse: não sei. Quer saber? Mas claro, eu adoro histórias, vocês são testemunha disso, né? As histórias nos ensinam a confiar no que diz a palavra. Por isso que Jesus contava histórias. Vocês vão sair da igreja e vocês vão lembrar da história. E vão lembrar por que eu contei a história. Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aí a ideia fica na cabeça de vocês. E essa é a minha intenção. E ela disse: filho, naquele final de semana, exatamente, o pastor Gerson Pires de Araújo, que era nosso professor, ele foi pregar na cidade Americana. Minha família vivia toda lá. Meu pai era vivo, minha mãe. E aí nós estávamos estudando em 2, o Paulo, meu irmão mais novo, e eu na mesma classe, formamos juntos, começamos o ministério juntos e aposentamos juntos.
Aí a mãe, que sempre recebeu as pessoas em casa, embora sendo uma família simples, né? Ela falou assim: o professor, como é que estão os meus meninos? Porque para os pais, os filhos podem até ser casados, são sempre os meninos. É bacana isso, né? Aí o professor Gerson falou: olha, eles estão bem. Aí ele falou que a gente era bom aluno. Os professores gostam da gente, né? São excelentes alunos e tal. Mas eu acho que o Neumoel está com alguma dificuldade financeira. Mas eu não tinha falado para ele que estava em dificuldade. Também não tinha falado para ninguém. Porque tem coisas, aqui entre nós, tem coisa que a gente tem vergonha de ficar espalhando, não é? Você viu quando a gente tira aquela foto e fica feia para chuchu, a gente não posta. Qual foto que a gente posta? Melhor, nós queremos dar um visual legal, queremos parecer bem. É normal do ser humano, não tinha contado para ninguém. Como é que aquele professor descobriu isso? Aí o que a minha mãe fez? Nós somos uma família grande. Aí a minha mãe reuniu os irmãos e falou: ó, o professor acha que o Neumoel está com dificuldade. E os irmãos encheram um envelope de dinheiro. E a mãe falou assim: o senhor entrega para ele, mas não fala quem mandou. Fiquei sabendo mais de 10 anos depois. Quem que fez aquele professor ir à minha casa, casa da minha mãe, para almoçar depois do sermão? Quem que colocou no coração dele falar aquelas palavras? Quem que colocou no coração da minha mãe juntar os filhos? Quando a gente está em dificuldade, a gente tem que olhar para a Bíblia e descobrir que as promessas estão lá, e elas só estão lá para nos abençoar. Elas não estão lá porque por acaso, elas estão lá porque tem propósitos. E cada pedacinho da palavra que Deus mandou escrever tem propósito. Quantas vezes eu estive em situação assim, de aflição, e pedi a Deus, e Deus respondeu de um jeito incrível, não só financeiramente, não. Eu estou falando na vida espiritual, na luta entre o bem e o mal, nas vezes que temos que enfrentar o inimigo cara a cara, possuindo uma pessoa querida, e outras vezes fazendo com que pessoas tomem decisões. Eu contei aqui, não sei se foi ontem ou outro dia, de uma senhora que ia colocar fim à vida, lembram disso? E de repente a televisão diz assim: não faça isso, Deus tem um plano com você. Não faça isso, Deus tem um plano com você. Não faça isso, Deus tem um plano com você. Deus está trabalhando. Quando Jesus fez aquele milagre no sábado e os escribas e fariseus queriam bater nele, ele falou assim: o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quer saber? Deus trabalha para que o meu coração bata. Que é isso, pastor? Isso é da natureza. É da natureza, mas Deus está trabalhando para ele bater. Porque se Deus não trabalhar, ele para de bater. Se Deus corta o ar que entra dos meus pulmões, diz o salmista, corta-lhes o fôlego e eles deixam de existir. Deus está trabalhando. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, de cada pedacinho da sua história. E às vezes alguém passa você para trás. Já aconteceu com você? Prejudica você? Você perde dinheiro, perde energia, fica triste, fica enrugado de tristeza. Mas Deus está cuidando de você. Um indivíduo diz que quando o diabo fecha uma porta, Deus abre 10 janelas. 10. Nós vamos ter um batismo daqui a pouquinho. Deus abençoe, parabéns. Eu trouxe um livro de presente para você, que nós vamos entregar depois aqui, do meu novo livro, para você ler com alegria.
Eu não sei não, mas acho que fui eu que batizei seus pais. Mas isso é para daqui a pouco, não foi? Obrigado. Vou fazer uma conclusão aqui contando uma história incrível. Eu contei história de cura do cachorrinho, porque estando com as patinhas quebradas ou não, na cabeça daquela menina, Deus fez um milagre. E é isso que importa. Eu contei de Deus resolvendo assuntos de finanças, certo? E agora eu vou contar uma história de Deus transformando corações. Sabe por quê? Esse Jesus que diz Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem e hoje e eternamente, ele continua tocando os corações. Ele é o mesmo. Seria fantástico se ele entrasse por aquela porta ali, a gente pudesse vê-lo, não é? E sabia que ele está aqui, embora a gente não possa vê-lo. Ele está aqui para aquecer o seu coração, para dizer para você que você veio ao lugar certo, para dizer para você que você está na estação certa, no canal certo. Ele quer abençoar você, ele vive para isso. Paulo diz que ele vive para interceder por nós. Olha, que coisa impressionante. Eu estava fazendo um evangelismo numa cidade da Califórnia, e tinha um cidadão lá. Ele era fotógrafo, do bom. Aquele fotógrafo que tira aquelas fotos assim especiais, que depois faz fadezinho, aquelas coisas assim, que fica escurecido, amarelado, aquelas coisas. E ele tinha uma máquina fantástica, ele tirou um monte de fotos assim, eu não conhecia. E ele descobriu o meu e-mail, e a hora que eu abri o meu e-mail, um monte de foto. Sexta-feira à noite, um monte de foto. Sábado de manhã, um monte de foto. Sábado à tarde, um monte de foto. Domingo à noite, um monte de foto. Aí eu não me aguentei, né? Chamei o ancião e falei: esse moço é da igreja, esse senhor? Ele falou: não. Eu falei: então nós precisamos visitá-lo, porque ele está tirando muita foto de mim, né? E se ele está tirando foto de mim, ele quer que eu fale com ele. A gente tem que pensar umas coisas assim diferentes, né? O que eu vou fazer? Eu estou aqui para pregar o evangelho. E se alguém fica me fotografando é porque tem algum interesse, não é? Oh, voltou. Aí eu pedi para o ancião ligou para ele: o pastor Estina gostaria de visitar você. Ele falou: olha, eu trabalho todas as noites, a única noite que eu tenho disponível é segunda-feira, seria amanhã, né? Pastor Estina, vamos embora. Esse meu amigo, ele tinha comprado um carro novo nos Estados Unidos, uma BMW Bordeaux, um negócio assim. Eu gosto de aviões, mas eu gosto de carro também. Eu não posso ter os carros que eu gosto, mas não faz mal, os meus amigos têm. E mais importante é você ter amigos do que ter dinheiro, sabia? É mais importante, porque amigo é coisa para se guardar, dinheiro é para gastar, é diferente. Bom, eu estava louco para dirigir a BMW novinha, sabe? Aí ele falou: pastor, nós vamos lá visitar o David, o senhor vai dirigindo. Eu falei: não vou. Mas o senhor não falou que gostaria de dirigir? Eu falei: mas eu não vou. Mas por quê? Eu falei: porque primeiro é o dever, depois é o prazer. Grava isso aí. Aí ele falou: o que o senhor quer dizer? Eu falei: eu quero dizer o seguinte: se a visita for bem sucedida, eu volto dirigindo. Se não volto. Porque sem dever não tem prazer. Isso significa, juventude, vocês querem ter prazer? Tem dever para fazer primeiro. E quem faz o dever tem prazer. Cheguei lá para visitar, o camarada tinha lá um aquário na sala.
Um negócio assim, parecia um batistério de tão grande, mas água limpinha, coisa linda assim, aqueles peixes maravilhosos do mar. E lá dentro tinha um caranguejão assim, bonito. Aí eles serviram umas coisas lá, serviram até um sorvete diet, porque ele era mais abençoado do que eu, mas bem abençoado mesmo, americanão. Aí eu falei: David, eu vim aqui para falar para você de Jesus. E ele falou assim: pode falar o que o senhor quiser, mas não fala de Jesus não, porque eu sou uma pessoa suja, igual aquele caranguejo lá. É bonito e tudo, mas eu tenho tenaz, eu corto as pessoas, eu vivo na lama, eu me prostituí. E foi falando assim umas coisas, né? Aí eu murchei, parecia uma flor assim que cai, né? Eu fui lá para falar de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não quer que eu fale de Jesus, perdi a viagem. Conversamos mais um pouco e de novo eu quero falar com você sobre Jesus, mas eu já disse para o senhor que eu não quero. Ele não ficou bravo comigo, muito educado, né? Aí eu falei assim: Deus, a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Eu preciso de uma luz. Já aconteceu isso com você? De fazer uma oração pedindo uma coisa assim na hora? Eu falei: esse camarada é um caranguejo. Como é que converte caranguejo? Deus tem que entender a nossa língua, né? E ele entende, viu? Pedro, na hora que estava afundando, ele só gritou: Senhor, salva-me. Jesus entendeu. E eu tive uma luz, e eu sei que foi Deus que deu. Eu fiz uma pergunta para ele. Falei: David, eu concordo com você. Você me falou que é igual esse caranguejo, é sujo, é bravo, vive na lama. Você já comeu carne de caranguejo? A pergunta absurda que eu fiz para ele. Eu nunca comi, e eu não quero comer. E pela orientação que a gente tem de saúde, não é para fazer uso de frutos do mar, porque eles são imundos, como é o porco, por exemplo, segundo a Bíblia. E nós seguimos a Bíblia. Mas eu tinha que fazer aquela pergunta, porque aquela foi a orientação que Deus me deu. E ele falou: pastor, já comi muitas vezes caranguejo. Aí ele falou assim uns adjetivos, eu não vou falar todos aqui, porque senão é capaz de hoje à noite você querer comer caranguejo. Mas ele falou assim: a carne é tenra, macia, é até adocicada. E foi falando assim. Eu não fiquei com água na boca, porque não dá para ficar com água na boca, eu tenho um pouco de asco de certas coisas, né? Aí quando ele falou que era uma carne gostosa, aí eu falei: David, você é um caranguejo, sabia? Ele olhou para mim assim, não entendeu. Eu falei: eu vou explicar. Você, pela casca, você é sujo, mas aí dentro do seu coração, igualzinho o caranguejo, você tem uma carne tenra, macia. E por causa desse coração que tem carne tenra e macia, Jesus ama você, Ele vai salvar você, e sábado à tarde eu vou batizar você. A hora que eu falei isso, o gigantão encostou assim as costas no encosto do sofá, baixou a bola, e eu pensei comigo assim: matei o gigante. O Golias caiu. Falei: vamos fazer oração? Fizemos oração e vamos embora, dirigindo a BMW. Aquelas pistas enormes lá da Califórnia. Bora, uma delícia, hein? Delícia mesmo. Sexta-noite na igreja, eu não conversei com ele. Ele tirou foto. Sábado de manhã, eu não conversei com ele. Ele tirou foto. Sábado à tarde nós batizamos 5 pessoas. Só 5 nos Estados Unidos, é 50 aqui ou mais. Aí fiz um apelo, estava me preparando para fazer oração dentro do batistério, e o William, o ancião da igreja, fez assim para mim: espera aí.
E eu olho assim para a porta de onde saíram os outros 5 batizandos, e lá vem o David, com aquela roupa azul. A roupa ficou toda estrucada assim nele, porque ele era muito forte, é muito forte até hoje. E vinha, entrou no batistério, ele vinha com a mão para trás assim. Aí eu olhei para saber o que ele tinha na mão, e ele vinha trazendo o caranguejo que estava dentro do aquário dele, caranguejo de bronze. Ó, aí ele falou assim: eu quero presentear o senhor. Falei: mas não posso aceitar, porque lá na sua casa você me falou que faz mais de 20 anos que você tem essa peça aí, é relíquia. Ele falou: não, pastor, o senhor tem que aceitar, porque agora eu não sou mais caranguejo, eu nem quero ver mais esse caranguejo. Eu falei: eu aceito levar, se você me autorizar a contar a história onde e quando eu quiser. Pode contar, pode falar o meu nome, pode fazer o que você quiser. Eu batizei o David naquela tarde de sábado, com tanta alegria, eu diria assim, com gana. Sabe quando você faz uma coisa com prazer, que dá uma emoção assim? E o batistério, ele estava assim, tinha água, até mais ou menos assim aqui, ó. Batistério pequeno, eu já sou grande, ele maior do que eu. E na hora que eu enfiei ele na água assim, com alegria, vazou água por cima do vidro. A hora que ele saiu da água, eu falei para ele, na língua dele, né? Eu falei: a partir desse momento aqui, você não é mais um caranguejo, agora você é um filho de Deus. Pastor William, você pode entrar aqui? Traz aí o grande Rafael. Vem cá, Rafael. Ele vai direto aí com você, pastor? Vai lá. Muito jóia, hein? Esse é um momento especial, né? Irmão João, meu associado e associado do pastor William, ele falou que a água está boa, e eu fiquei sabendo que aquela geringonça lá, aquele trem lá, foi o senhor que fez. Parabéns, meu professor Pardal. Isso é uma sumidade, viu? Podemos chamar os pais para virem aqui perto? O Edgar, a Mônica. Aqui temos muitos amigos, os tios também estão conosco aqui. Podem vir à frente também conosco. Se algum familiar quiser vir aqui, pode vir, gente. Tem que vir bem de pertinho, né, Mônica? Temos a professora da escola. Ei, obrigado, hein? Alegria, hein, rapaz? A professora Mara está com a gente aqui. Está aqui o Nicolas também, que é um grande amigo da sala dele, está vindo hoje aqui. Venham todos aqui. Uma família muito bonita, viu, pastor Estina? Olha, é uma bênção ter todos vocês aqui, viu? Como chama? Esperamos que vocês se sintam tão bem aqui, que voltem. Aqui é um lugar de paz, é um lugar de salvação. Deus abençoe todos vocês. Com você, pastor William. Ô, pastor, né? Que alegria nós, nesta manhã de sábado, viu, Mônica, viu, Edgar? Parabéns. E o pastor Estina, há um bom tempo. Foi em que ano mesmo, Mônica, que vocês foram batizados pelo pastor Estina? 2006. Viu, pastor Estina? Foi o último batismo lá embaixo. O último batismo. Foi o meu, acho que foi o meu último ano aqui, não foi? Louvado seja Deus. Que é a bênção de Deus, né? É a história, né? É isso aí. E a palavra de Deus, ela nos diz que quando um homem e uma mulher entregam a vida nas mãos de Deus, eles iluminam, são iluminados por Deus e iluminam aqueles que estão ao seu redor. E por isso, porque o pai e a mãe amam a Deus, e com a ajuda do Senhor Jesus, da palavra de Deus e também dos nossos queridos irmãos, quantos professores, professoras
do Ministério Infantil, que estão hoje felizes aqui porque acompanharam também a história do Rafa. E hoje, com 15 anos, ele tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus e está aqui para receber uma nova vida, o poder do Espírito Santo. Por isso eu quero, neste momento, convidar você a fechar os seus olhos. Pai bondoso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã estamos alegres e felizes, porque o Rafael está aqui, Senhor Deus, cumprindo a ordem do Senhor, amém, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem um plano especial para a vida dele. Amém. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre ele neste momento. Que ele seja um grande homem, uma bênção na família, na igreja e na sociedade. Amém. E por isso, Senhor Deus, cumprindo a ordem do Mestre e a vontade do Teu Filho Rafael, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Amém. Só dá uma vez. É uma coisa linda, né? Quando um adolescente, um jovem, né, entrega a vida a Jesus, uma vida inteira, né, Pastor William? Louvado seja Deus. Ele tem a vida inteira pela frente, né? Pastor Estina, uma das coisas boas da vida, a palavra de Deus diz assim: os nossos dias sobem a 70, 80 anos. O senhor está com 50 anos que fez o primeiro sermão, é isso? 50 anos e está com 66 anos, louvado seja Deus por isso. Esse jovem, até os 70, 80, tem muita vida para viver, mas tem eternidade que ele acaba de dizer: Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. E esse é o privilégio para mim e para você. Pastor Estina vai continuar a vê-lo aqui, e eu vou continuar aqui, viu, Pastor Estina? Tá bom, vou ficar aqui perto de você, porque eu sou fã desse lugar aí, viu? Irmãos, eu não sei quantos de vocês são membros regulares e ativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Toda vez que eu realizo ou participo de um batismo, eu sinto vontade de renovar o meu voto batismal pessoal. E eu estou falando apenas com você que é membro da igreja. Você que é convidado, eu falo com você daqui a pouquinho. Você que é membro da igreja, você gostaria de renovar o seu voto agora? Seria fácil, você que pode ficar em pé para um momento de oração, só você que é membro da igreja, que quer renovar o seu voto. Feche os seus olhos, eu vou pedir para Deus registrar isso. Meu Deus, meu Pai querido, movidos aqui na igreja pelo Teu Espírito, e muitos que estão em casa movidos também pelo Teu Espírito, através do sangue precioso do Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida, nós queremos agora renovar o nosso voto batismal e pedir que o Senhor anote esse desejo nosso no Teu livro memorial, e faze-nos, Senhor, fiéis e leais até o dia final, quando vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. É no nome dele que nós oramos agradecidos, amém. Sente em silêncio, por favor. Quantos dos que estão aqui não são membros batizados da Igreja Adventista? Levantem a mão, por favor, os que não são membros batizados. Vocês gostariam de estar preparados para encontrar Jesus quando Ele voltar? Sim? Então eu peço para vocês ficarem em pé, por favor. Você que não é membro batizado, pode ser jovem, pode ser criança. Vou falar uma coisa só para vocês agora. Os outros aí não precisam escutar o que eu vou falar, então podem fechar os olhos para não escutar, se quiserem, né? Vocês são tão importantes para Deus, vocês, quanto eu, e quanto o pastor William, e quanto o menino que foi batizado agora. A diferença
é que vocês ainda não passaram pelas águas, só isso. Mas vocês também têm o nome no livro de Deus. Deus tem vários livros, onde Ele escreve os nossos nomes. Mas Ele quer escrever o nome de vocês também num livro especial chamado de Livro da Vida. Por que que eu falo isso? E por que que eu gosto do batismo? Eu gosto de qualquer cerimônia, menos da cerimônia fúnebre, que a gente tem que fazer por ossos do ofício. Mas a cerimônia de batismo, ela me diz o seguinte: é uma das cerimônias mais importantes, porque está registrado em Marcos no capítulo 16. Jesus falou assim: quem crer e for batizado será salvo. Só isso. Eu queria fazer um pedido para vocês assim, mas é um pedido difícil. Não sei se vocês vão se aguentar, mas eu vou fazer. Eu vou pedir para vocês virem aqui perto de mim para eu fazer uma oração com vocês de perto aqui. Venham aqui, vocês que estão em pé. Venham aqui. Não sente não, venham aqui. Olha que coisa linda, pastor, essa juventude. Meninos bonitos, ó, menina bonita. Irmãos bonitos, filhos de Deus. Tem mais alguém que não é membro da igreja e quer vir aqui para participar da oração? Se tiver mais um, pode vir aqui. Cadê o grupo de louvor? Vocês podem subir aqui? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou até virar as costas para eles lá. Tem muita coisa nessa vida que é boa. Mas muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta também, vocês sabem disso. E o mal, ele está aí para se oferecer, não é? Mas dentre todas as coisas boas, existe uma que é melhor. Como assim? Porque não é uma coisa, é uma pessoa. E que pessoa é? Essa pessoa é Jesus. Jesus é melhor do que o ouro, é melhor do que o dinheiro, é melhor do que qualquer coisa. Porque quem tem Jesus, tem tudo que é necessário para esta vida, e depois tem a vida eterna. Amém. Quem não tem Jesus, pode até ter tudo que é necessário para essa vida, mas não terá a vida eterna. Eu fiz um casamento esses dias atrás, junto com um colega, e eu fiquei de fazer o sermão, e ele ficou de dar um conselho. Ele deu um conselho assim, desse tamanho, ó. Sabe o que ele falou? Falou: quando eu era pequeno, a gente cantava uma música, um hininho, que falava assim: se na família está Jesus, é feliz o lar. Já escutou essa música? Já cantou? Se na família está Jesus, é feliz o lar. Vocês querem ser felizes? Deixem Jesus habitar na vida de vocês. Estudem a Bíblia, tá bom? E se Deus permitir um dia, passem ali pelas águas, porque Jesus falou que quem crer e for batizado será salvo. Canta aí para a gente escutar um trechinho e eu já vou orar com vocês. Vocês aguentam 2 minutinhos aqui em pé? Sim. Benção. Assim que
Você que está nos acompanhando aí pela live agora, pelo canal, lembre-se que Jesus é melhor. Talvez você já é membro da igreja, pode ser que não, eu não sei. Deus e você sabem. O caminho é esse: estar perto de Jesus, estudar a Bíblia, saber a vontade de Deus, passar pelas águas, ter o nome escrito no livro da vida. Fechem os olhos. Meu Deus e Pai, que alegria falar de Jesus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que alegria saber que Ele está vivo e que continua cuidando de cada um de nós. Obrigado por esse menino lindo que foi batizado hoje. Abençoa-o com todas as bênçãos. Obrigado por esse grupo incrível que veio aqui à frente. Eles levantaram a mão, ficaram em pé, vieram aqui, porque eles querem estar prontos quando Jesus regressar. Aleluia. Oh meu Deus, prepara um dia bonito para eles também serem batizados, para sentirem a alegria que a gente sente na hora que sai das águas. Não tem nem como explicar essa alegria, só quem vive mesmo, Pai. Permita que eles também e elas também tenham essa alegria, por favor. Quero entregar nas tuas mãos esta congregação, o pastor William, esse servo de Deus, a sua família, família bonita, querida, os líderes da igreja, os anciãos, os irmãos, as irmãs, os jovens, as crianças. Obrigado pelo ministério do Wagner e da sua esposa, pelo ministério desse grupo de louvor. Abençoa-nos a todos. Pai, nós vamos sair agora. Eu tenho que sair agora, mas eu peço que o Senhor me acompanhe, mas também continue aqui com eles. E se for do teu agrado, que nos encontremos nesta vida outras vezes, mas sobretudo que nos encontremos juntos na eternidade. Amém. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Amém.